A Igreja de Cristo, nesses últimos dias, está sofrendo grande apostasia. Esse é um tema que raramente é pregado nas igrejas, porque a maioria das igrejas estão apostatadas da fé. E esse tema é necessário falar porque existem aquelas pessoas que foram feridos ou feridas por religiosos hipócritas, mentirosos, enganadores. Em todas as igrejas tem esse tipo de gente. Mas antes, por favor, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, que é muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu colocar um novo vídeo aqui no canal, você receba um aviso aí no seu celular. E para você que gosta de música sacra, de hinos muito bem tocados e muito bem instrumentizados, eu convido você a conhecer o canal Tocata Estilo Primitivo Pavão Bonito, que é o nosso amigo aqui do canal, tá? Visita o canal dele, eu tenho certeza que vocês vão amar os vídeos, é coisa linda de Deus. E eu quero encorajar a você, né, que está aqui me assistindo, que é um escolhido de Deus. Deus não é um hipócrita, Deus não é um mentiroso, Deus não é um enganador. Toda essa apostasia religiosa estão fora da natureza de Deus. O que eu tenho visto ao longo dos meus anos de caminhada na fé é que as pessoas que frequentam as igrejas, né, e se machucam por causa de um indivíduo, um grupo de indivíduos, ou se ferem por coisas que acontecem dentro dessas igrejas, elas acabam abandonando a igreja por completo e culpam a Deus pelos maus comportamentos e ações desses hipócritas. Não foi Deus quem te feriu, quem te magoou. Deus não foi injusto com você, Deus não mentiu para você, porque Ele disse através da sua palavra que teria pedras no teu caminho, teria obstáculos no teu percurso, e você encontraria falsos cristãos, joios, bodes. Volte para o lugarzinho na igreja de onde você deixou. O próprio Deus vai tomar justiça em qualquer que for a decepção que você passou nos meios dos teus irmãos e da fé. Mateus capítulo 23, verso 3 ao 14 diz: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Quantas pessoas que caíram e foram vítimas desses fraudulentos e hipócritas religiosos. Esses têm línguas enganosas e aprenderam o engano com o próprio diabo e fazem mais o mal do que o bem ao corpo de Cristo. O maior problema que Jesus tinha com os fariseus era a sua hipocrisia. Os fariseus interpretavam a lei de Moisés de uma forma que lhes convinha, tirando proveitos para si próprios. Infelizmente, tem esses enganadores na igreja contemporânea, nas denominações que nós congregamos. Muitos deles usam uma coleira sobre a vida de muitas pessoas, mentirosos de terno e gravata, enganando as pessoas com a Bíblia, fazendo as pessoas mais pecadoras, né? Eu vi um vídeo de uma entrevista em que uma senhora, ela falava sobre como ela se tornou ateia, como ela deixou de acreditar em Deus. Ela frequentava uma dessas igrejas da teologia da prosperidade, né, onde o principal objetivo da igreja era ganhar dinheiro dos seus membros. E a liderança da igreja, os pastores, frequentemente obrigavam os membros a fazer empréstimos e se endividar, né, para que os membros dessem uma semente, semeassem no evangelho. Eles diziam: contribua e semeie a sua oferta nessa obra. E é verdade, constantemente você vê pastores aí dizendo, né, dê a sua semente, né, nessa obra, para o progresso da obra, progresso do bolso deles, né? Isso é uma mentira, uma heresia dos demônios. Deus não quer que você se endivide ou faça empréstimo para que você dê dinheiro a uma igreja. O que aconteceu com essa senhora comoveu meu coração, porque ela contava em lágrimas, né, a sua experiência, dizendo que foi um dos líderes da igreja que manipulou a sua mente para fazer um pedido de empréstimo de mais de 50 mil reais, isso no dinheiro, em uma libra esterlina, né, que é o dinheiro da Inglaterra, convertido em reais, o valor daria 50 mil reais. Ela não estava se dando conta do valor do empréstimo, porque ela acreditava que ela estava dando dinheiro para Deus.
Nisso, o pastor da igreja, né, o mercenário, fez os trâmites por ela, o empréstimo foi concedido, foi aprovado, o dinheiro foi retirado da sua conta e passado para a conta do pastor. Depois apareceram mais 2 empréstimos na sua conta empresarial, sem o seu conhecimento, teve cobranças de dinheiro, foi retirado o dinheiro da conta dela sem autorização dela. Com isso, ela deixou a igreja e não quis mais nada com religião e passou a desacreditar de Deus. Você pode argumentar e dizer, né, essa mulher é burra, ingênua. Isso pode até ser verdade. O problema é que tem algumas pessoas que confiam demais nesses pastores dessas igrejas. E há tantas histórias, né, de pessoas que estão deixando a igreja por diferentes razões, que eu tenho visto aí ao longo dos anos. Há pessoas que deixaram a igreja porque foram abusadas, ou foram enganadas, ou traídas, e assim por diante. Mas não é Deus quem faz essas coisas. Essas coisas podem acontecer, é lícito, pode acontecer com pessoas no seu local de trabalho, na sua empresa, firma. Em vários locais você encontrará essas pessoas com comportamentos que são da natureza humana. E eu quero que você entenda, tá, que tudo que aconteceu de mal na sua igreja não é culpa de Deus. Há pessoas com raiva de Deus, desacreditando dele, tomadas de ódio contra ele por coisas que Deus não fez. Lucas capítulo 11, verso 44 define bem isso. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, por sobre os quais os homens andam sem saber. A gente se decepciona porque não conhece o coração das pessoas. E essas são as razões pelas quais as pessoas são vítimas de hipócritas, enganadores, que estão camuflados no corpo de Cristo. Jesus descreveu os fariseus dos seus dias como uvas escondidas. Eles abusavam, né, do seu poder, das suas posições, e esses falsos mestres e falsos profetas têm arruinado a vida de muitos cristãos, né, que se submetem a eles e às suas manipulações. É triste ver que alguns maus líderes espirituais sejam responsáveis por levar os seus membros desgarradamente e colocar os seus pés no caminho da condenação eterna, né, e do lago de fogo. Deus ordenou o julgamento dos falsos pastores malignos. Em Jeremias capítulo 23, verso 1 e 2 diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. É lamentável que esses tipos de pessoas cubram os seus rostos com a religião e a fé para prejudicar o povo de Deus. Se Deus em algum momento confiar uma tarefa em suas mãos, você nunca deve proceder como esses falsos líderes, esses falsos profetas religiosos que se aproveitam dos seus membros. Deus é o juiz de todos os pastores e ministros do Evangelho. E ele os chamará, cada um para prestar conta sobre as suas igrejas. Porque em vez de alimentar o rebanho, esses líderes malignos estão alimentando a si mesmo, cevando as suas panças, suas barrigas e seus caprichos com a lã e a gordura das ovelhas. Muitas vidas foram arruinadas por essas lideranças ímpias e muitos crentes que são vítimas desses pastores malignos religiosos culpam a Deus por suas dificuldades. A palavra de Deus, ela já nos adverte contra o engano dos falsos mestres e dos falsos profetas. Sabemos pelas Escrituras que está chegando o tempo em que os enganadores entrarão na igreja para enganar as pessoas, e a nossa responsabilidade é nós estarmos atentos contra a falsidade religiosa para evitar as feridas que se abrem em nossas vidas. Esses problemas no meio da igreja não são culpa apenas da liderança da onde você se congrega. Isso acontece também no meio dos membros. Os membros também são responsáveis, porque deixam-se levar por tudo isso. Por exemplo, quando você ouvir fofocas sobre alguém, não sai por aí espalhando, falando disse-me-disse, espalhando calúnias. Seja espiritual, não aceite tirar vantagem em cima dos teus irmãos, porque Deus um dia vai te julgar. Nós precisamos ter o temor de Deus em nossa vida, porque chegará um dia que Deus lançará em teu rosto as ações e a repercussão das tuas atitudes nas pessoas que você fez chorar, as pessoas que você levou a se sentir um nada, se sentir um inútil. O apóstolo Paulo, ele também lamentou
por esses malignos que estão no seio da igreja. Em Filipenses capítulo 3, verso 17 ao 21 diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Esses líderes ímpios que estão nos púlpitos das mais diversas denominações e igrejas são inimigos da cruz de Cristo. Deus nos manda observar aqueles que são inimigos de Cristo, os lobos em pele de cordeiro. E Deus nos orienta a colocar a nossa confiança somente e exclusivamente em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Muitos crentes ficam desapontados e desanimados na fé porque colocam a sua confiança no homem. Nós não devemos colocar a nossa confiança nas pessoas, não importa quão cheias de unção e poder de Deus que elas tenham. Nós podemos ser abençoados pela unção e o dom de nossos irmãos, que são consagrados a Deus e possuem os dons espirituais. Mas não devemos confiar neles, exclusivamente neles. A Bíblia diz que a força da carne falhará, mas Jesus nunca falhará, não vai te decepcionar. É o Senhor Jesus que sabe das tuas dores e decepções. E você não está esquecido por Ele. Jesus sabe da situação da sua vida. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Existe alguém na terra que te conheça mais do que Deus? Seus pais não sabem tudo sobre você. O seu cônjuge, marido ou esposa, não sabem tudo sobre você. Só Deus sabe tudo sobre o teu íntimo, sobre os segredos escondidos do teu coração. Deus conhece os teus erros, as tuas falhas, as tuas fraquezas, as tuas imperfeições. E sabendo de tudo isso sobre você, Deus ainda te ama. A gente sabe que esse mundo é uma morada de problemas. E você vive esses problemas e parece que nenhuma pessoa sequer se importa com a tua história, com a tua vida e com o teu sofrimento. E eu quero te lembrar que Deus, Ele sempre estará com você e não vai te abandonar em hipótese alguma. O problema de muitos crentes é que eles tentam comparar o amor de um ser humano, um reles mortal, com o amor de Deus. Deus não é como o ser humano. Isso é um grande problema com os cristãos, porque muitas pessoas, elas foram magoadas por pessoas que disseram, que eram seus amigos e diziam que os amavam, e depois ficaram desapontados, decepcionados por pessoas que afirmaram que os amavam. E tem crentes comparando o amor de Deus com o sentimento falho dos humanos. Escuta bem, Deus não é um homem, Deus não é uma pessoa qualquer. O amor de Deus, o amor que Deus tem por você, não pode ser compreendido e nem medido. Você pode estar passando por esse mundo de problemas, enfrentando tantos desafios, passando por dificuldades, mas esse mundo em que vivemos é um mundo caído, cheio de problemas. Mas o Deus que te ama e cuida de você, o seu Filho Jesus está preparando um lugar de paz e segurança eterna, um lugar onde você nunca terá que lutar novamente, nem passar dificuldades, não terá que passar por dor no coração, por sofrimentos. Jesus está preparando para você algo maravilhoso. João capítulo 14, verso 1 e 2 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar, e se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Deus te ama e ponto final. Coloca isso na tua cabecinha, tá? Ele está preparando um lugar de paz para você, um lugar em que você não vai mais ter que lutar ou ter que chorar ou sentir qualquer dor. Então pare de comparar o amor de Deus com o amor das pessoas. Diz na palavra de Deus que antes dele te formar, ele te conhecia. Talvez você não entenda, mas Deus te conhece mais do que você mesmo. Ele já sabe antes de você abrir a sua boca para contar alguma coisa, ele sabe das tuas lutas. Ele já te conhece, ele conhece tudo antes de você. Você pode se sentir impotente, desamparado ou desamparada nessa situação que você se encontra, mas lembre-se disso. Deus te conhece. Talvez você se ache insignificante,
no meio da sua igreja, ninguém te dá mínima para você. Posso te dizer a verdade? Não importa o quão insignificante você se sinta, Deus, Ele sabe, Jesus sabe cada passo que você dá na vida, e você não é sem importância para Jesus e para Deus. Ele está cuidando de você. Quando Jesus estava selecionando os seus discípulos, ele viu um homem chamado Natanael. Jesus nunca tinha falado com Natanael, nunca falou com ele antes. Natanael ficou surpreso quando Jesus falou com ele. Jesus sabia tudo sobre ele. Não importa quem você é, não importa qual seja a sua história, Jesus sabe de tudo. A mulher de Samaria, que conheceu Jesus lá no poço, ela não podia acreditar que havia alguém que conhecia a sua história e os seus maridos. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que Judas Iscariotes o trairia. Jesus sabia que Pedro o negaria 3 vezes. E você não é diferente. A sua situação e a sua condição também não é diferente. Nada sobre você está oculto. Jesus, ele é alfa, ele é o ômega, ele é o começo e o fim. Ele conhece a tua origem, ele sabe como tudo terminará na sua vida. Jesus conhece a sua história e ele mantém um registro no céu sobre você. Ele sabe de onde você vem, ele sabe o que você passou na terra e sabe para onde você está indo. Então congregue, vá à igreja, louve a Deus, não pare por nada. Deixe que a respeito desses maus líderes, dos falsos pastores, Deus fará justiça. Se esse vídeo foi importante para você, deixe a sua opinião nos comentários, ajude esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é de graça, não te custa nada, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E eu termino mandando um abraço fraterno, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.